Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós estamos numa série desses homens e mulheres de Deus contidas nessa galeria de heróis da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já falamos sobre Abel, nós já falamos sobre Enoque, nós vamos falar aqui agora de um descendente de Enoque. Capítulo 7 de Hebreus 11. Diz assim: pela fé, diga pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ou seja, ele é avisado de coisas que ainda iriam acontecer. E sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa. Diga, da sua casa. Pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome, Pai. Pedimos, meu Deus, continua a falar conosco, através da Tua gloriosa e poderosa palavra, Pai. Abre a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento, para entendermos, absorvermos e colocarmos em prática tudo quanto o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. É interessante falar sobre Noé. Noé se destaca aqui nessa galeria por receber de Deus um projeto. Esse projeto, ele não vem de mão de homens. Esse projeto vem das mãos de Deus, ou seja, um projeto de Deus para o homem. E é um projeto de Deus, quando Deus dá um projeto para o homem, é algo inédito. Nunca havia se feito nada como isso. Então Deus chega a Noé e diz para ele: olha, eu vou entregar um projeto em tuas mãos, e este projeto não existe absolutamente nada semelhante aqui na terra. E esse projeto tem parâmetros, nesse projeto há medidas, e nós vamos falar um pouco sobre isso lá na frente, mas esse projeto tem algo importantíssimo, que é um propósito. Diga propósito. Então é importante nós entendermos isso. Noé está se destacando aqui nessa galeria, porque ele recebe de Deus um projeto, e nós vamos ver que esse projeto é algo do céu para a terra, e nós vamos entender que nesse projeto, Deus vai dar medidas, parâmetros para ele, mas o final, onde Deus quer chegar, porque Deus tem um propósito. E qual é o propósito que Deus tem nesse projeto? É salvar. Diga, salvar. É preservar a família de Noé. Então é um projeto do céu para a terra. É um projeto de salvação do céu para a terra. Grave muito bem isso, que no decorrer de toda essa mensagem, nós vamos sempre voltar nesse contexto. E eu vou perguntar para vocês, qual é o projeto que Deus deu a Noé? É um projeto de... Alguns entenderam. É um projeto de... salvação. Pode falar sem medo, gente. É um projeto de salvação. Interessante que Deus faz isso por algumas vezes na terra. Deus, quando entrega esse projeto para Noé, futuramente nós vamos ver que Deus também faz algo muito semelhante, entregando a Moisés um projeto do céu para a terra. Em Êxodo 24 vai dizer que Moisés sobe ao monte, passa ali 6 dias, e no 7º dia, aquele monte estava fumegando. A glória de Deus desceu ali numa nuvem espessa. E Deus fala para Moisés: entra nessa nuvem. E quando Moisés entra naquela nuvem, Deus entrega um projeto para Moisés, que era o projeto do tabernáculo. O tabernáculo que foi construído aqui na terra, foi um projeto de Deus para Moisés. E o projeto de Deus para Moisés, Deus deu a mesma coisa. Deus deu parâmetros, Deus deu medidas, Deus deu detalhes de como queria que fosse
o projeto do tabernáculo, que Deus entregara a Moisés. E é interessante como nós vamos entender como é um projeto do céu para a terra, porque o tabernáculo tinha 3 cômodos, diga 3 cômodos. Então o tabernáculo tinha o átrio santo e o santo do santo, ou o santíssimo lugar. E é interessante que nós somos um projeto de Deus, nós temos corpo, alma e espírito. A arca que Deus manda Moisés, o Noé fazer, é uma arca que tem 3 pavimentos, primeiro, segundo e terceiro andar, mostrando então que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é um projeto claro, que é do céu para a terra. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Deus manda ele seguir o projeto sem alterações, porque o projeto não é de homens, mas é de Deus. Deus entrega o projeto a Noé com todos os parâmetros, dizendo: Noé, siga fielmente esse projeto, porque através dele eu vou manifestar salvação. Importante nós entendemos isso. Ei, entenda uma coisa: quer ser abençoado? Siga o projeto. Quer ser abençoado? Permaneça no projeto. Quer ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Não saia do projeto. A Bíblia nos fala em Juízo 13, um alerta, vai mostrar para nós a vida de um homem que saiu do projeto e colheu consequências seríssimas. A Bíblia nos fala de uma mulher estéril, em Juízes 13, a Bíblia nos fala que existe uma mulher estéril. E a Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas fala o nome do marido dessa mulher. E o nome dele era Manoá. E o povo de Deus estava sofrendo pela opressão dos filisteus. E Deus traça um projeto. E diz para essa mulher, aparece um anjo a ela, a esposa de Manoá, e diz assim: olha, você vai gerar um filho. Mas eu sou estéril, mas você vai gerar um filho porque é um projeto do céu para a terra. Você vai gerar um filho. E nesse filho é um projeto, então tem algumas características que você não pode desviar desse projeto. Primeiramente, enquanto você estiver grávida, você não pode tocar em absolutamente nenhuma bebida forte. Você não pode tocar em nada da videira, você não pode tomar vinho, você não pode tomar suco de uva. E deu ali os parâmetros. E tem mais, esse projeto que eu estou mandando para a terra com o objetivo, com o propósito de livrar o meu povo dos filisteus. Esse menino será um nazireu. Então, ou seja, ele jamais vai poder tocar em defunto. Esse menino jamais vai poder cortar o cabelo, raspar a cabeça. Não poderá passar navalha sobre a sua cabeça. Esse menino não pode beber bebida forte também. Era um projeto de Deus para a terra. Muito bem. O nome desse menino é Sansão. E nasceu. E enquanto Sansão estava seguindo o projeto, ele foi grandemente abençoado. Enquanto ele estava seguindo os parâmetros, ele foi um grande vencedor. Ele, com apenas uma queixada de jumento, ele matou mais de 1000 filisteus. Ninguém poderia segurá-lo. Ele tinha uma força descomunal, enquanto ele seguiu o projeto. Mas, quando Sansão saiu do projeto, quando Sansão se desviou do projeto, quando Sansão desobedeceu o projeto, Sansão ficou cego, foi preso e terminou morto. Escute isso: aquele que abandona o projeto acaba sucumbindo, morto espiritualmente, ou talvez até morto fisicamente. Talvez, pastor, que palavra pesada. Sim, mas é um alerta de Deus para que você não saia do projeto que Deus direcionou a você. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes a gente acha que não tem absolutamente nada a ver. Mas Sansão colheu uma drástica consequência por sair do projeto. Na verdade, nós temos que ter como exemplo Neemias. Em Neemias capítulo 6 vai dizer que Neemias tinha um projeto. Deus manda um projeto para que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. E a Bíblia nos fala que ele estava lá firme no projeto. Mas levantaram-se os opositores
Tobias, Sambalate, Gessem. E a Bíblia nos fala que tentou tirar Neemias do projeto, desviá-lo desse projeto. Mas qual que foi a resposta de Neemias? Ei, eu estou fazendo uma grande obra e não vou sair daqui. Estamos fazendo uma grande obra e não vamos parar. Fique atento, porque quem não tem projeto vai querer tirar você do projeto. Vai querer impedir o projeto que Deus colocou em suas mãos. Quer que você pare. Estamos entendendo? Diga amém. Fique atento. Não saia do projeto. Porque Deus teve um projeto para você. E Deus colocou isso nas suas mãos. Por que Deus deu um projeto para Noé? Porque para Noé, não para que Deus deu um projeto para Noé, mas por que Deus deu um projeto para Noé? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 6, para nós entendermos um pouco melhor essa história. Gênesis, no capítulo 6. Por que Deus deu um projeto para esse camarada? O que esse camarada tinha? Versículo 8, Gênesis 6, 8. Ou deu 7 também. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga assim, graça. Noé achou graça. Por que Deus deu para Noé um projeto? Porque Noé achou graça. É graça, não é mérito. Não é o quanto eu e você fazemos, mas é o quanto eu e você dependemos. Noé achou graça, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Hoje você vai ser alvo da graça de Deus. Eu vou repetir, hoje você vai ser alvo da graça de Deus, porque não é mérito, não é o quanto nós merecemos, mas é o quanto nós dependemos. Primeira característica, então, que Deus viu em Noé, para receber um projeto, foi graça. Noé achou graça. Segunda característica, versículo 9. Olha só. Vai dizer assim, são essas as gerações de Noé. Era ele um homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Repita comigo, andava com Deus. Segunda característica que fez Noé receber um projeto de Deus, porque Noé andava com Deus. É interessante porque Noé é descendente de Enoque, e Enoque andou com Deus. Nós falamos isso quinta passada. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Assim como a igreja de Deus anda com Ele aqui na terra. E vai chegar o dia que nós teremos tomados e herdaremos as mansões celestiais. Ei, quer receber um grande projeto de Deus? Ande mais com Ele do que com homens. Noé estava andando com Deus e Deus disse, ei, eu vou te dar um projeto. Primeiro você anda, depois Ele te dá. É importante demais nós entendermos isso. Primeiro Deus nos convida a andar com Ele. Primeiro Deus vai olhar o nosso coração, vai olhar a nossa disposição. Estamos andando com Ele para ter coisas, ou andamos com Ele porque Ele é tudo para mim? Ele é tudo para nós. A Bíblia diz assim, tem um louvor que diz assim, Jesus é... Cadê o Andrei? Puxa aí. Tudo para mim. Vamos lá, gente. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Se Jesus é tudo para você, dá uma salva de palmas a Ele. Andar com Ele. Aleluia. É isso que Ele espera de nós, andarmos com Ele.
Porque Ele é tudo para nós. Deus, quando chama Abraão, Deus fala: ei, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vem andar comigo. E Abraão não questionou, não perguntou: mas vem cá, qual que é o propósito, qual que é a direção, o que eu vou ganhar com isso? Não, Abraão foi. E depois que ele estava andando com Deus, Deus disse: Abraão, eu vou te dar um projeto. Você será pai de uma grande nação. Você está andando comigo? Eu vou te dar um projeto. E sobre você, através de você, serão benditas todas as famílias da terra, porque você decidiu sair da casa do seu pai e andar comigo, sem eu te mostrar nada. Sem eu falei: vem para uma terra que eu vou te mostrar, mas não te expliquei nada. Mas você decidiu andar comigo, não por aquilo que eu posso te dar, mas por aquilo que eu sou. A Bíblia nos diz que Noé andou com Deus. E andar com Deus dentro da igreja é muito fácil, gente. Andar com Deus aqui dentro é a paz do Senhor, é graça e paz, e você abraça, e é muito bom esse ambiente. Mas Noé andou com Deus em meio a uma geração mais perversa que a terra já teve. E a Bíblia nos diz que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E interessante que Noé criou os seus filhos, mesmo no meio daquela geração perversa, tão perversa, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Dá para pensar na dimensão disso? O como era terrível esse povo, essa geração. Mas Noé criou seus filhos no temor a Deus, mesmo vivendo em uma sociedade perversa. Noé, antes de construir uma arca física, um local onde a sua família pudesse estar segura, ele já tinha construído uma arca espiritual que blindava a sua família. Porque quando ele disse para a sua família: olha, Deus mandou eu construir uma arca, os seus filhos falaram assim: pai, Deus falou contigo? Falou. Eu vejo que o senhor é um homem que anda com Deus, então nós estamos juntos nessa. Todo mundo está dizendo: você é louco, seu pai é louco. Não, meu pai é um homem que anda com Deus. Ei, entenda uma coisa, não importa como está essa geração aí fora, ensina, instrui a criança junto com você no caminho que ela deve andar, porque quando crescer, ela não vai se desviar dele. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Essa palavra é real. E Deus dá um projeto para Noé. Esse projeto tem especificações. A arca tinha 135 metros de comprimento, 13 metros e meio de largura e 3 andares de altura. Noé passa cerca de 100 anos construindo a arca, mesmo sem nunca ter caído uma gota d'água. Meu Deus, isso é fé. Por isso que a gente está lá, gente, em Hebreus 11. É 100 anos, não é uma semana. É 100 anos construindo uma arca sem nunca ter chovido, obedecendo um projeto de Deus, firme no projeto de Deus. Isso nos ensina que não importa quanto tempo demore, se Deus te der um projeto, não pare de executá-lo. Mesmo que seja algo que você não compreenda, que você não entenda, que você fale assim: meu Deus, mas se Deus falou, faça, construa, continue. Enquanto Noé construía, e olha bem, ele não pregava só pregos, mas Noé também pregava a palavra de Deus. Porque Deus havia revelado para ele o que iria fazer. Era um projeto que Deus mostrara para ele as consequências do juízo que viria sobre a terra. Então a Bíblia nos fala que Noé, além de estar pregando os pregos, era cada martelada que ele dava, era profetizar: ei, se arrependam! Ei, vocês se voltem a Deus! Ei, Deus vai mandar um juízo sobre a terra, porque o Deus nunca faz nada, Deus nunca exerce a sua justiça, sem antes avisar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E para essa sociedade, parece loucura. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Apóstolo Pedro, falando sobre Noé. 2 Pedro 2,5, diz assim: ele não poupou o mundo. Estava mostrando a justiça de Deus. O 14 também vai mostrar a justiça de Deus. O 15 está dizendo, vai falar sobre Noé. Ele não poupou o mundo antigo
quando trouxe o dilúvio, mostrando que Deus é justiça, viu, gente? As pessoas, Deus é amor, Deus é amor mesmo. Deus é longanimidade, bondade, misericórdia, a graça, mas Deus também é justiça. Então ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Aqui, ó, pregoeiro da justiça. Noé era um pregador, e Deus poupou a ele, preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas que eram da família de Noé. Pregador da justiça. Noé estava advertindo o povo sobre o julgamento. As pessoas estão dizendo que ele era louco, mas não é porque eles não criam que Noé parou. Não pare de construir porque alguém não acredita em você. Não pare de pregar porque alguém não acredita em você. Continue dizendo, Jesus voltará. E o projeto de Deus era para salvar. O projeto de Deus era salvar. Repita comigo, era salvar Noé e sua família. De todos, e todos que se arrependessem, mas ninguém se arrependeu. Ei, olha que coisa interessante. O projeto era para salvação. Salvação. E Deus mandou que Noé construísse a arca do quê? Qual o material que Deus mandou que Noé construísse a arca? Madeira de cipreste. Diga comigo, madeira. Dá para entender? Já deu para entender ou não? O projeto para a salvação era de madeira. Ah, você não entendeu ainda. O projeto para a salvação tem madeira. Eu não sei para você, mas essa palavra tem impacto profundo para mim, porque a minha salvação vem do madeiro. A sua salvação vem do madeiro. Ei, 1 Pedro está dizendo, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Entenda isso. Todo projeto que Deus fez direcionado para a salvação passava pela madeira. E voltando para Gênesis 6,14, vai dizer assim: faz para ti uma arca de madeira. Lê comigo. Gênesis 6,14. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimento na arca e a revestirá de betume. E a revestirá de betume, por dentro e por fora. Vamos entender isso. Passe betume, por dentro e por fora. Escute isso. O projeto tem que ter resistência e não beleza. Eu vou repetir isso. O projeto tem que ter resistência e não beleza. Tem muitos casamentos que são lindos, glamurosos, mas não tem a menor resistência. Na primeira crise, naufragam. Casamentos milionários, suntuosos, têm uma beleza linda, mas na primeira crise, naufragam. Se não tiver betume, não tem resistência à água. E para que serve o betume? Deus mandou, você vai passar o betume por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Para que serve o betume? É para eliminar as brechas. Diga, eliminar as brechas. A arca, gente, representava Cristo. E o betume representa o sangue. Eu vou repetir isso. A arca representava Cristo, o lugar seguro, fora do juízo. E o betume representa o sangue que nos protege, que nos cobre, que nos sela contra o juízo.
Deus está nos alertando hoje, ei, passe betume no seu casamento, passe betume na sua família, passe betume no seu ministério, na sua empresa, por dentro e por fora, resistência dupla, ou seja, se prepare antes que o dilúvio chegue, se prepare antes que o juízo chegue. Se você fizer isso, não vai afundar, não vai perecer. Passe o sangue. Derrame o sangue, tome posse do sangue de Jesus sobre a sua família. Tampe as brechas. Porque se o diabo vê o sangue, ele não vai entrar. Aonde tem o sangue, o devorador não entra. Aonde tem o sangue, o destruidor não entra. Aonde tem o sangue, o mal não entra. Estenda as tuas mãos mais alto que você puder, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Muita gente vai ficar no fundo, mas a sua família, o seu ministério, a sua empresa, os seus negócios, eu declaro em nome de Jesus, não vão afundar. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Em Êxodo capítulo 2, o povo de Deus estava escravo no Egito. E o povo estava clamando ao Senhor por um libertador. E Deus falou assim, vou fazer um projeto para tirar esse povo do Egito. E o projeto de Deus tinha um nome chamado Moisés. O que Deus faz? Deus dá esse menino chamado Moisés a uma mulher chamada Joquebede. E o que ela faz? Esse menino nasce no momento que as crianças estavam todas morrendo. Joquebede faz o cesto. E o que ela põe no cesto? Para que o cesto não afundasse. O que o Joquebede colocou no cesto? Betume. E ela estava dizendo o que com isso? O que Joquebede está nos ensinando com isso? Eu não sei exatamente o que vai acontecer com esse menino. Esse menino é um projeto de Deus. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Mas uma coisa eu sei. Eu vou passar betume, porque a promessa não vai afundar. Ah, você não entendeu. Eu vou passar o betume, porque a promessa não vai afundar. E se você passar o betume, todas as promessas que você tem não vão afundar. Talvez você não saiba o que vai acontecer. Ela colocou aquele menino no rio e deixou ir. E o menino podia balançar, o barquinho podia saculejar, podia ter um monte de redemoinho ali, mas não afundou, porque tinha betume passado naquele cesto. E eu sei que você está passando betume hoje sobre a sua família, e ela não vai afundar, porque é projeto de Deus, porque é promessa de Deus. Todas as promessas que Deus decretou para a sua vida não irão afundar, em nome de Jesus. Deus pode não me poupar do dilúvio, dos problemas, das aflições, das covas dos leões, das fornalhas de fogo ardente, mas vai me dar um projeto para que eu e a minha família escapemos. Escapemos. Olha que interessante. A arca tem porta e a arca tem janela. Mas está no singular. Olha bem, Gênesis 6,16. Farás na arca, pode projetar aí Gênesis 6,16? Muito bem, vou ler com vocês aqui. Farás na arca o quê? Quantas janelas? De um côvado. Acabarás em cima, entenda isso. Farás na arca uma janela de um côvado, que acabarás em cima. E a porta da arca porás, quantas portas? E as portas ou a porta? E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Então fará na arca uma porta e uma janela. Precisamos entender isso. A Bíblia diz que a porta era aqui. E a janela era aqui. A porta era de lado e a janela era em cima. Nós vamos entender um pouco isso. Apenas uma porta. Meu Deus, uma arca de 135 metros de comprimento.
Apenas uma porta. Vou repetir de novo. Vou te fazer a pergunta que eu fiz no começo. O projeto é de quem? O projeto é de quem, gente? Para qual finalidade? E para Deus, projeto de salvação sempre foi de madeira e sempre foi e sempre será por uma porta. Só existe uma porta para a salvação. João 10 vai dizer assim: disse Jesus, eu sou a porta, e quem passar por mim, salvar-se-á. Projeto de salvação, passa pelo madeiro, e projeto de salvação tem apenas uma porta. E se você já passou por essa porta, dá uma glória a Deus aí. Oh, aleluia! Por isso que só tinha uma porta. Estão me entendendo? Diga amém. A fechadura da porta era por fora. Só Deus fechava e só Deus abria. Porque a porta para a salvação, só Ele tem as chaves. Só Ele abre. Só Ele fecha. E eu quero dizer para você, ei, se tem algum parente seu que ainda não passou por essa porta, se alegre o coração, porque a porta da salvação ainda está aberta. Ela vai fechar, mas ainda está aberta. E eu quero ministrar sobre a sua vida, que todos aqueles que você ama, todos os seus parentes, todos os seus filhos, todos aqueles que você quer ver entrando por essa porta da salvação, hão de se passar por ela em nome de Jesus. Quantas janelas tinha? Mas a janela, quem tinha a chave era Noé. A porta, que era assim, Deus tinha a chave. Mas a janela, que era aqui, do teto, o Noé tinha a chave. Entenda uma coisa. Família é um projeto de Deus. E eu não posso abandonar esse projeto. E a janela, se você entrou nesse projeto, entenda isso. A janela não é para você pular fora. Você tem a chave dela, mas a janela é para você pular fora. A janela é para você respirar e voltar, mas volte para o projeto. Tem muita gente, quando a coisa aperta, quando o sufoco acontece, pega essa chave da janela e cai fora. Mas não, a janela da sua família não é para você pular fora, mesmo que você tenha a chave. É para você respirar, mas voltar, tomar fôlego, recompor e voltar. Entenda uma coisa, a janela era voltada para o céu. Representa o quê? Acesso a Deus. Diga comunhão. A abertura da janela Deus deu ao homem. Você está fazendo com a janela da comunhão que Deus te deu. É você que abre ela, é você que destranca ela. Essa janela é a janela da comunhão. Ela está aberta, está sendo usada. Você valoriza o quanto essa janela, que é a janela que você tem acesso. A janela está ligada ao céu. Se abre ela, não é abrir ela e vir os céus. Entenda, um homem que me chama muita atenção, que valorizava demais essa janela. A Bíblia diz que mesmo sem poder, mesmo debaixo de um decreto real, Daniel tinha no seu quarto janela aberta para Jerusalém, na direção de Jerusalém. E ele usava essa janela mesmo por ordem real, que não poderia dobrar-se os seus joelhos diante de outro Deus, a não ser o Deus chamado Nabucodonosor. O rei era o Deus. E ele decretou que ele não poderia adorar a outros deuses. Fizeram isso para pegar Daniel. Mas no quarto de Daniel tinha uma janela. Que ele falou assim, essa janela da comunhão, eu não vou fechar. Pode falar quem quiser, eu não vou fechar. E ele usava essa janela todos os dias, 3 vezes ao dia. Daniel usava a janela da comunhão. Eu pergunto a você, como está a janela da sua casa? Como está a janela da comunhão? Que as chaves estão com você? Ela está aberta na direção da Jerusalém celestial? Ou ela está fechada? Se você manter a janela da comunhão aberta, sabe de uma coisa? As bênçãos vão descer sobre a sua terra. E é importante entender uma coisa. O dilúvio veio. Choveu por
muitos dias. Depois que a arca parou no monte Ararat, a Bíblia diz que Noé esperou 40 dias. E após 40 dias, Noé abre essa janela. Entenda que a arca parou, mas a porta continuava fechada. Só Deus poderia abrir. Porque depois que Noé entrou, Deus fechou. E a Bíblia diz que Deus fechou por fora. Foi Deus que fechou aquela porta. E as pessoas queriam entrar. Mas Noé não podia abrir, porque não foi ele que tinha fechado. Não cabe a ele, não cabe ao homem abrir ou fechar a porta da salvação. Mas na janela da comunhão cabe a nós. E Noé, quando parou, depois de 40 dias, ele falou assim: eu vou soltar uma pomba aqui, para ver se essa pomba me traz algo. Ele soltou a pomba, mas a pomba voltou. Depois de 40 dias, que ele ficou parado, ele soltou a pomba foi, mas voltou. 7 dias depois, ele pega novamente aquela pomba e solta ela de novo. E a Bíblia nos diz que ela voltou com um ramo de oliveira. Diga assim, ramo de oliveira. Não é solta pelaquela janela o corvo e a pomba. O corvo não traz nada. Mas a pomba, como volta com um ramo de oliveira. E eu falei, por que um ramo de oliveira? Por que um ramo? Podia ser qualquer outro ramo, podia ser qualquer outra folha, podia ser qualquer outra coisa, mas não. Ela voltou com um ramo de oliveira. E o que significa oliveira? Oliveira tem uma simbologia bíblica muito importante para nós, que é esperança. Diga esperança. Ei, quando aquela pomba volta com aquele galho de oliveira no seu bico, ela estava trazendo uma mensagem para Noé: o pior já passou, as águas estão baixando, um novo tempo se inicia, um recomeço se inicia. E aquilo encheu o coração de Noé de esperança. E eu convido você a ficar em pé, já estou terminando. Queria pedir para o louvor subir, e eu quero que você entenda isso. Depois, as águas se baixaram, Deus abre aquela porta, e a família de Noé começa a repovoar aquela terra. Então, mediante a tudo isso que você ouviu nessa noite, tudo isso que nós já aprendemos, que Deus tem para nós projetos. Mas Deus tem projeto para aquele que anda com Ele. E às vezes, nós estamos executando esse projeto, não estamos vendo nada do que nós gostaríamos. É interessante imaginar que depois que Noé entrou naquela arca, depois que entraram, os bichos já tinham tudo entrado. E a Bíblia diz que entrou Noé, seus filhos e a sua esposa. E ficaram ali, irmãos. Não pense você, quando eles entraram, fechou a porta, a chuva desceu. Não. Ficaram ali 7 dias. E nem uma gota de chuva havia caído ainda. Está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Você está falando, você está fazendo, você está batalhando, você está serrando, você está pregando, você está betumando, você está fazendo tudo. Você acha que já está pronto, Senhor está pronto, mas eu não vejo ainda o propósito. É que Deus está esperando a hora certa. E qual é a hora? É a hora que Ele determina. O que Deus quer que eu e você entendamos por fé, por isso Noé está ali, porque é por fé, porque além de passar 100 anos fazendo algo que Deus colocara para ele fazer o projeto, depois de 100 anos, aquilo pronto, recebendo toda a negativa de toda uma sociedade, mas ele não parou, recebendo toda a negativa daquele povo, dizendo, você é louco, mas ele não parou. Depois de tudo pronto, Noé entra, conforme Deus ordenara, mas nada ainda havia acontecido. Mas a Bíblia diz que a chuva veio, o dilúvio veio.
9 meses depois, Noé solta a pomba. 9 meses depois. E a pomba vem trazendo esperança. E eu estou aqui essa noite para ser como essa pomba, usado por Deus para trazer esperança para você. Talvez você já está cansado do projeto, mas Deus está falando para você essa noite: não pare. Talvez você já está cansado na sua caminhada de fé, porque você não está vendo resultados daquilo que você está fazendo. Mas Deus não mandou você parar. Deus não mandou você julgar o projeto pelo resultado. Deus manda você fazer o projeto por obediência, porque Ele tem propósito. Talvez a sua esperança já está indo embora na sua família. Eu estou aqui hoje para trazer um ramo de oliveira. Talvez você já perdeu a esperança no seu casamento. Eu estou aqui hoje trazendo um ramo de oliveira. Talvez você já perdeu a sua esperança no seu filho. Você sabe que é projeto, mas você não tem esperança mais. Está indo embora. Mas Deus manda eu te dizer: ei, tem um ramo de esperança para você. Não está tudo acabado. Hoje é noite de recomeço. Noé recomeçou toda a povoação de uma terra inteira, deste mundo que nós conhecemos hoje. E Deus fez uma aliança com Noé, que o mundo chama aí de arco-íris, mas não tem nada de íris. Íris é uma deusa grega, é o arco de Deus. E se você olhar, esse arco é quando o sol resplandece nele, ele mostra 7 cores. Mas para Deus mostrar para este mundo que o projeto da salvação é do céu para a terra, a cor predominante deste arco de Deus, que o povo chama de arco-íris, é o vermelho, mostrando que o vermelho do sangue, o vermelho carmesim, o vermelho da cruz do Calvário é a aliança que o Deus tem com o seu povo hoje. É a aliança. Jesus falou assim: essa é a nova aliança no meu sangue. Aliança. Nós vamos cantar um louvor, Senhor. Eu quero orar por você. Eu vou descer aqui e orar pela sua vida, para que você saia daqui com a sua fé renovada, com a sua esperança renovada, porque as notícias de boas novas chegaram. Aquele ramo de oliveira era dizendo assim: ei Noé, eu tenho boas novas, o pior já passou, a água já desceu, está chegando um novo tempo sobre a sua vida. Eu quero profetizar para você hoje que o pior já passou. Deus tem esperança para você nessa noite. Você veio aqui nessa noite fria porque o Senhor te incomodou e falou assim: filho, o meu projeto não está parado, o pior já passou, um novo tempo começa hoje. Deus tem esperança para você. E com esse louvor, sai do seu lugar, vem aqui receber uma oração, para que você saia daqui debaixo de uma nova esperança. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Novos começos Deus está entregando nessa noite. Uma esperança renovada. Feche seus olhos, põe tua mão no coração. Ó soberano e eterno Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai, a cada um que entrou aqui essa noite, que ouviu essa palavra, Senhor. Saia daqui, Pai, com a sua fé fortalecida. Saia daqui, Senhor Deus, entendendo, Pai, que mesmo que situações, Pai, que nós não estamos vendo, Pai, que nós não estamos percebendo nada, Senhor, o tempo está passando, Pai, e nossas forças estão indo embora. Ah, Senhor, essa palavra de hoje é para nos encorajar. Noé está ali, Senhor Deus, escrito, Senhor Deus, o nome dele, Pai, porque o Senhor assim aprove, para que nós olhemos para a fé dele, para que nós olhemos para a vida dele e sejamos encorajados a seguir em frente, a não desistir, a seguir em frente, a continuar andando contigo, mesmo que nada pareça que está acontecendo, nada pareça palpável, não haja entendimento aos olhos carnais, mas aos olhos espirituais. Senhor, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, porque os seus planos, os seus projetos não podem ser frustrados, Senhor. E eu quero declarar nessa noite
que nenhum projeto e nenhuma família, que nada daquilo que o Senhor tem entregue na mão dos teus filhos venha a afundar. Que esteja o sangue do Calvário, o sangue vertido naquela cruz, seja o betume da nossa arca, da nossa família, da nossa história, e possamos estar resistentes, Senhor, resistentes nas dificuldades, não desistindo, mas firmes, caminhando firmes, sabendo que fiel é aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor.